1º de maio de 1994. Milhões de pessoas assistiam a uma corrida de Fórmula 1, quando de repente algo inesperado aconteceu. Na curva Tamburello, um dos maiores pilotos da história perdeu o controle do carro e bateu violentamente no muro. O mundo do automobilismo parou. O piloto era Ayrton Senna. Mas como um menino apaixonado por velocidade se tornou o maior ídolo do esporte mundial? Ayrton Senna não foi apenas um piloto de corrida, ele se tornou um símbolo de talento, determinação e fé. Para milhões de brasileiros, Senna representava orgulho nacional e esperança. Sua história é marcada por vitórias impressionantes, rivalidades intensas e uma paixão quase espiritual pela velocidade. Mas também é uma história que terminou de forma trágica. Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960, lá em São Paulo, aqui no Brasil. Desde pequeno demonstrava paixão enorme por velocidade e por carros. Inclusive, seu pai construiu para ele um kart quando ele ainda era criança. E ali começava a história de um dos maiores talentos do automobilismo. Ainda adolescente, Senna começou a competir campeonatos de kart e rapidamente chamou atenção pela sua habilidade. Nos anos seguintes, ele saiu do Brasil e foi competir lá na Europa, onde pilotos do mundo inteiro buscavam uma vaga na Fórmula 1. A estreia de Senna na Fórmula 1 começou em 1984, mas foi em 85 que ele conquistou sua primeira vitória, no Grande Prêmio de Portugal, em uma corrida marcada por chuva intensa. Naquele dia, Senna mostrou ao mundo que deixaria sua marca registrada, uma habilidade extraordinária em condições difíceis. Ao longo dos anos seguintes, Senna conquistou títulos mundiais e protagonizou uma das maiores rivalidades no mundo do esporte contra o francês Alain Prost. A disputa entre os dois dividiu fãs, criou polêmicas e entrou para a história da Fórmula 1. Senna conquistou 3 campeonatos mundiais e foi amplamente reconhecido pela sua determinação no esporte, sua busca pela perfeição e também a sua fé. Para ele, correr não era só um esporte, era uma missão. Em 1994, Senna iniciou uma nova etapa na sua carreira, correndo pela equipe da Williams Fórmula 1 Team. Mas aquele campeonato começou de forma turbulenta. Durante o fim de semana do 1994 San Marino Grand Prix, 2 acidentes gravemente haviam acontecido na pista. No domingo, 1º de maio, Senna largou na liderança. Porém, na volta de número 7, na curva Tamburello, o carro de Senna saiu da pista e se chocou violentamente contra um muro de concreto. O impacto foi devastador. A corrida foi interrompida e o mundo aguardava por notícias. E poucas horas depois veio a notícia que o mundo não queria ouvir. Ayrton Senna da Silva havia falecido. A notícia causou uma comoção mundial. No Brasil, milhões de pessoas acompanharam o velório e o funeral de Ayrton Senna da Silva, transformando a despedida em um dos momentos mais emocionantes da história do nosso país. A morte de Senna também provocou mudanças profundas na corrida de Fórmula 1. Novas regras e medidas foram criadas para proteger a vida dos pilotos. O acidente aconteceu no dia 1º de maio, na volta de número 7, na curva Tamburello. E o que se sabe até o presente momento, o que foi definido como causa da morte, é que durante a curva, Senna estava a 309 km por hora. Era uma curva realmente muito rápida. Só que uma falha na coluna de direção do veículo fez com que ele não fizesse a curva e ele foi em linha reta. Senna tentou frear o carro e reduzir a marcha, porém não deu tempo. Ele conseguiu chegar a menos de 300 km por hora, mas mesmo assim colidiu com um muro de concreto. Só que quando ele colide com esse muro de concreto, parte da roda, na verdade a roda do carro sai, a roda dianteira, e um pedaço da suspensão ela acaba vindo em direção ao piloto e atravessa o capacete, a viseira e crava no crânio do nosso
ídolo Senna. E infelizmente, algumas horas depois, quando ele foi socorrido, veio a causa da morte dele, que foi por conta da violência do impacto, também por essa barra da suspensão que atravessou ali o rosto dele, o crânio dele, né, a parte da cabeça dele. Infelizmente, essa foi a causa da morte do nosso querido ídolo Ayrton Senna da Silva. Mas a real causa do acidente foi confirmado através de análises técnicas de que anteriormente, alguns dias antes, algumas semanas antes, o carro do piloto havia sido modificado, uma pequena manutenção para ajuste do volante, para que o nosso ídolo pudesse pilotar com um conforto melhor, um ajuste de posição para ele. Porém, essa peça que fez esse ajuste se quebrou no momento da curva. Então, ele não conseguiu fazer a curva. A peça quebrou naquele momento. Por isso, o carro foi em linha reta. E ele tentou reduzir um pouco a velocidade, porém, não dava mais tempo. E ele colidiu com um muro. Mesmo após décadas de sua morte, Ayrton Senna continua sendo lembrado como sendo um dos maiores pilotos de Fórmula 1. Mas talvez o seu maior legado não tenha sido as vitórias e os campeonatos mundiais que ele obteve, mas sim na inspiração que ele deixou para milhões de pessoas. Sua história mostra que talento, disciplina e paixão podem levar alguém a ultrapassar limites aparentemente impossíveis. E por isso, para muitos fãs ao redor do mundo, Senna nunca deixou de existir. Ele permanece vivo em nossas memórias.